Já Epífeto estranhou a maneira como ela dirigiu-se à rainha e perguntou intrigado: Você chamou sua rainha de infame? Isso é gravíssimo e poderá levá-la à morte. O que tem contra ela? O rei ficou pensando, enquanto passava a mão no maxilar, e comentou intrigado antes de Acarina respondê-lo. O que sei dela é que em pouco tempo conseguiu conquistar a admiração e o respeito do povo. Ela é muito amada pelo seu povo. Acarina havia conseguido chegar aonde queria, e sorriu sarcástica sentindo certa alegria. Isso é porque o senhor não a conhece. Em pouco tempo ela conseguiu enfeitiçar o povo, pois trouxe para dentro do castelo um poderoso feiticeiro que é um verdadeiro protetor. O pior de tudo é que ela conseguiu também enfeitiçar o rei, comentou a concubina, percebendo que suas palavras atingiam o objetivo esperado. Hoje, afirmo sem medo de errar, que a força do imperador está naquela mulher. Se ela for aniquilada, o rei sucumbirá. Agamenon sabia qual era o intuito de Acarina e rebateu rapidamente, pois queria Sofia bem viva. Desejava a rainha com todas as suas forças e a queria para ele. O que fala, mulher? Acaso não sabe que Prúcio sempre foi um ótimo guerreiro e nunca precisou de algo para lhe fortalecer? Não fale bobagens ou corto-lhe a cabeça agora mesmo. Não me tome por algum tolo. Agamenon disse irritado, colocando a mão em sua espada e fazendo menção de tirá-la, sendo impedido energicamente por Epífeto. O que é isso, Agamenon? Quem sabe essa mulher tenha razão? Obtemperou o rei. Ora! Não me venha com essa de que está acreditando nas palavras dessa concubina. Essa mulher é uma víbora e eu a conheço muito bem. Ela tem ciúmes do seu senhor, e quer se livrar de todo jeito da rainha, pensando que o caminho ficará livre para ela. Rebateu Agamenon olhando fixo para Acarina. E finalizou com raiva. Essa é a única verdade. Epífeto, que pensava diferente de Agamenon, viu naquele ódio de Acarina uma possibilidade de destruir Prúcio. Contudo, não iria demonstrar isso agora, preferiu esperar e conversar a sós com Agamenon. Percebendo que o seu plano não havia funcionado como queria, Acarina tentou seguir outro caminho. Teria que atrair o interesse de Agamenon, pois sabia que o rei estava apaixonado por Sofia. Pediu permissão e falou novamente, dirigindo-se a Agamenon. Meu senhor, tenho convicção no que falo. A rainha não queria que eu deixasse o castelo apenas por ciúmes, mas também, porque sabia que eu descobri que ela esconde um grande segredo, inclusive, do próprio imperador. Agamenon olhou-a desconfiado, todavia, aquela conversa o interessou e perguntou curioso. O que a rainha esconde? Que segredo é esse? Na verdade, eu não tive tempo de descobrir do que se tratava. Entretanto, na época em que o rei estava fora do castelo, ela juntamente com o eunuco saíram dos domínios do castelo, por várias vezes, mesmo sabendo que isso poderia levá-la à morte, pois estava quebrando o protocolo do castelo e o imperador não admite indisciplina. Agamenon procurou refletir nas palavras de Acarina e por algum motivo que nem ele mesmo conhecia acreditou no que ela falava. Conquanto, queria saber muito mais sobre toda essa verdade e perguntou interessado. O rei não sabe das saídas da rainha do castelo? Ela respirou, e como se procurasse lembrar-se de algo falou devagar. Quando o imperador chegou da batalha, a rainha encontrava-se com o conselho. Acredito que o senhor rei se lembra, pois foi a respeito daqueles enfermos, da doença maldita. Então, depois daquela vitória dela, fiquei com raiva e resolvi falar para o rei das saídas da rainha. Ele teve uma reação de raiva e total desaprovação, todavia, logo após ficaram a sós e não sei o que ela lhe falou. Foi então, depois disso, que ele resolveu me enviar para o reino de Cálimo. Agamenon mudou de expressão rapidamente e empolgado olhou para Epífeto, que escutava tudo em silêncio. Imediatamente falou-lhe em código só compreendido entre os dois. Meu caro, isso sim, é uma área vermelha, não acha?
Epífeto olhou sem entender muito bem aonde ele queria chegar e perguntou. Não estou entendendo o raciocínio do amigo, em se tratando do porquê de Área Vermelha. Agamenon ia responder-lhe, contudo, percebeu que não podia fazê-lo na frente de todos e rapidamente mandou os demais saírem. Acarinas sorriu por dentro, percebendo a reação de Agamenon, porque sabia que aquela informação tinha surtido efeito. Por algum tempo sua vida estava salva. Fez uma reverência e saiu acompanhada dos demais. Ansioso, Epífeto aguardava a explicação de Agamenon. Agamenon olhou para o rei do norte e começou a explicar devagar. Preste atenção, se Prúcio desconhece qualquer segredo da sua rainha, é porque deve ser algo muito sério, portanto, poderemos tirar vantagem disso. O rei fez uma pequena pausa e empolgado com o seu raciocínio continuou. Pense comigo. Se descobrirmos que segredo é esse, teremos a rainha em nossas mãos e, consequentemente, a tomada do castelo será uma questão de tempo. Epífeto escutou a tudo sem dizer uma só palavra. Andou um pouco em círculos, olhou para Agamenon e perguntou meio ressabiado com a ideia. Por que você acredita que a rainha irá nos ajudar? Particularmente, eu não acredito nessa possibilidade. Pelo que sei, ela colocaria sua cabeça a prêmio a ter que sacrificar seu povo ou seu rei. Ela nos ajudaria, sim, se isso colocasse em risco a suposta liberdade de seu povo e de seu rei, comentou Agamenon, parando um pouco. Em seguida, olhando fixamente para o rei do norte, falou com olhos brilhando. Dependendo do que seja esse segredo, o nome do rei pode ser comprometido e isso enfraqueceria o reino. Agamenon sentou-se, pegou uma garrafa que estava em cima da mesa, colocou um pouco de líquido dentro de um cálice e o bebeu de uma vez. Ela aceitará. As mulheres não são fortes e não suportam pressão, principalmente quando o que está em jogo é a vida ou a dignidade das pessoas que elas amam, explicou Agamenon, pondo mais um pouco do líquido e bebendo novamente de um só gole. Como vamos descobrir esse tal segredo? Perguntou o rei do norte interessado. Agamenon sorriu de satisfação e explicou empolgado. A concubina nos servirá nesse propósito. Ela retorna ao castelo e, sem que ninguém desconfie, descobrirá e virá nos dizer. Novamente desconfiado, Epífeto perguntou curioso. Há pouco você disse que ela era uma víbora. Como acreditar nela? Simples, meu caro rei. Ela quer Prúcio para ela e quer tirar a rainha do seu caminho a todo custo, portanto, precisará de nós para isso. Então, afirmo sem medo algum, que essa concubina nos será mais leal do que o seu servo de confiança. Epífeto pensou um pouco, fez cara de contentamento e falou empolgado. Meu caro amigo, não é de todo ruim esse seu plano. Na pior das hipóteses saberemos como anda o castelo depois do que Prúcio descobriu que os seus soldadinhos pereceram tão covardemente. Outro concordou e juntos riram à vontade do plano maquiavélico contra o seu inimigo. A noite caía no reino de Prúcio II. Sofia andava pelos corredores a conversar com o mestre, em direção à biblioteca. Mestre, eu estou preocupada com o desfecho dessa história. Sinto que isso não é nem o começo e não deixo de ter medo. Prúcio jamais perdoará essa traição. Infelizmente tenho que concordar, porque se o próprio comandante da guarda era seu inimigo, o que pensar dos outros? Confessou a rainha preocupada. Não devemos fazer com que a temeridade nos turve a visão, minha filha. Enquanto os traidores conspiram contra nós, dentro ou fora do castelo, Deus protege todos aqueles que têm um propósito digno. É óbvio que não podemos ser imprudentes confiando em todos, todavia, nos entregarmos ao desespero, à revolta ou mesmo à vingança, só nos trará mais dores, disse o mestre pensativo. Quando Deus pediu ao patriarca Abrão para que sacrificasse seu único filho, na verdade ele queria saber até onde ia a fé do patriarca. E conhecendo que o sábio homem tinha sua fé edificada no fundo do seu coração, o Senhor suspendeu o pedido. Assim somos nós. Mestre,
Seria tão bom se todos tivessem esse entendimento. Todavia, sabemos que a maioria não pensa nem age assim, disse a rainha pensativa. O mestre olhou para Sofia, sorriu levemente e respondeu com bondade ao comentário da rainha. Minha querida menina, se nós fizermos o que é correto, as nossas ações atestarão por nós e se tornarão grandes fontes de verdades espalhadas no caminho, e quem delas sorver terá uma possibilidade de fazer a coisa certa, embora, sabendo que muitos se escondem em casulos, privando-se dessas verdades. É verdade, mestre. Contudo, a semente que alguém deixar, florirá em muitos corações, semeando e buscando sempre outras terras para cultivar, até porque, ainda hoje, existe quem não acredite em Deus, como o meu querido marido. Capítulo 25. Inocêncio e Sofia. Sofia despediu-se do seu mestre e seguiu direto para os seus aposentos, sentindo uma forte disposição e uma grande sonolência. Zulu, que lhe acompanhava, estranhou e perguntou preocupado com a sua senhora. Minha rainha, eu vejo que não está sentindo-se bem. Ela olhou enternecida com a preocupação do amigo e respondeu-lhe amavelmente. Não se preocupe, meu amigo. Deve ser apenas uma leve indisposição natural às mulheres grávidas, ou então, ainda pode ser reflexo dos acontecimentos. Agora, eu quero dormir e quando acordar, com certeza, estarei melhor. Zulu entendeu rapidamente a mensagem da rainha e tratou de deixá-la sozinha em seus aposentos. Sofia dispensou Natália logo após a moça ajudá-la a vestir-se, pois embora não soubesse explicar, não sentia-se à vontade com sua dama de companhia. Sentou-se em sua confortável cama, fez sua prece de costume e deitou-se em seguida vencida por uma forte sonolência. Algum tempo depois de adormecer profundamente, o espírito de Sofia deixou seu corpo físico calmamente, sem que ela percebesse o fenômeno. Ela levantou-se, olhou e viu uma luz suave se aproximar lentamente de sua cama. Estranhamente não sentiu medo. Ao chegar bem perto dela, a luz se transformou em uma bela senhora de semblante sereno, que sorrindo falou-lhe cordialmente. Olá, minha irmã. Estou hoje aqui para rogar a sua ajuda fraternal a um irmão nosso que está em situação crítica. Apesar de não reconhecer aquela doce senhora, Sofia sentiu uma simpatia muito grande por ela e apressou-se em responder. No que posso ajudar, senhora? O brilhante espírito sorriu benevolente e respondeu-lhe. Eu sabia, minha querida amiga, que poderia contar com o seu auxílio. Desde já lhe agradeço. Por favor, acompanhe-me agora, não temos muito tempo, e saberá em instantes do que se trata. Sofia aceitou e seguiu a senhora sem mais perguntas. Ela pôde observar que o espírito permanecia com uma suave luz em torno de si e flutuava levemente pelos corredores do castelo, sem tocar seus pés no chão. Não deixou de admirar a beleza incomum daquela mulher. Tinha os cabelos lisos e loiros caídos até os ombros, os olhos azuis como jade, um rosto afilado e traços leves. Não saberia precisar a idade, pois a feição dela, apesar de não ser jovial, não era desgastada pelo tempo. Sentiu como se já conhecesse aquele belo espírito, todavia, não conseguia lembrar de onde. Como se chamava? Pensava a Sofia, entretanto, não queria perguntar, para não ser indelicada. A mulher olhou e disse-lhe, segurando sua mão. Sim, minha querida, nós já nos conhecemos, sim. Meu nome é Samira. Sofia olhou intrigada e perguntou curiosa. A senhora pode ler meus pensamentos? Sim, posso. Isso é comum entre alguns de nós. Sofia tinha outras perguntas, no entanto, ela advertiu. Deixemos as perguntas para outra ocasião, pois chegamos ao nosso destino. Sofia vinha tão absorta em seus pensamentos que só agora se deu conta de onde estava. Isso aqui é o calabouço do castelo, Samira, disse Sofia intrigada, instintivamente levando a mão à barriga, temerosa. Eu sei.
A pessoa que iremos auxiliar está aqui. Não se preocupe, seu filhinho está protegido e nada poderá lhe ocorrer, informou Senira, adentrando sem mais delongas a úmido e escuro corredor que dava acesso às celas, que serviam para aprisionar os traidores da coroa. Sofia nunca havia estado naquela parte de castelo. Ficou horrorizada com as condições subhumanas do local. O chão de barro batido ficava constantemente molhado, formando uma lama grossa e fétida, pois se localizava abaixo do castelo. As paredes eram esverdeadas cobertas de um lodo pegajoso. Tinha 2 escadas de pedras que partiam dos 2 lados opostos da prisão, as quais levavam às outras celas mais abaixo e ao fosso do castelo. Desceu uma das escadas, seguindo Senira. Andou mais um pouco e estancou diante de uma cela. Ficou petrificada com o que presenciou. Havia um homem respirando com muita dificuldade, pendurado pelos braços com fortes correntes, sangrando pelo nariz, ouvidos e cheio de feridas por todo o seu corpo. Sem entender muito bem, Sofia viu outras pessoas, que mais pareciam monstros totalmente desfigurados. Pelo que ela pôde contar, havia aproximadamente uma dezena deles, e estes estavam como que sugando o sangue que saía de algumas partes do pobre homem. Alguns colocavam a boca ora nas feridas que esse infeliz tinha nas pernas, outros no abdômen, nos ouvidos e ora dançavam em torno do pobre infeliz, como que festejando algo. Era aterrorizante a cena. Percebendo o estado de Sofia, Senira alertou-lhe. Permaneça sempre em prece e nunca deixe o medo ou qualquer outro sentimento menos elevado se apossar de você ou o trabalho não se fará eficaz. Sofia assentiu atendendo à orientação de Senira e começou a orar. Ela não reconheceu de imediato aquela criatura que padecia sob terrível sofrimento. Senira aproximou-se um pouco mais ficando a certa distância e Sofia acompanhou-a, se posicionando logo atrás dela. Ao chegar mais perto viu, sob forte emoção, que se tratava de Inocêncio e deixou escapar admirada. Meu Deus, é o Inocêncio. Sim, minha filha, é o Inocêncio, confirmou o espírito sem se preocupar em esconder a tristeza que ia à alma, enxugando as lágrimas que escorriam sobre sua bela face. Naquele momento resolveu esclarecer a Sofia o motivo daquela visita. Inocêncio, como é conhecido nessa existência, foi meu filho nessa e em algumas outras vidas, informou a bela Senira. Há algum tempo tenho pedido para renascer como sua mãe com o propósito de auxiliarmos-nos mutuamente. Eu consegui nessas últimas existências uma relativa melhora, todavia, ele ainda permaneceu sem atentar para os desígnios das leis divinas. Logo depois de deixar o meu corpo físico nessa vida, fiquei um curto tempo em repouso e logo que me foi permitido, regressei com o fiel propósito de, mesmo em espírito, fazer todo o possível para que ele não perdesse novamente mais uma existência. Senira calou-se, olhando para o seu infortunado filho com tamanho carinho que Sofia não conteve as lágrimas imaginando o sofrimento daquela mãe. Como que alertada por alguém invisível, Senira olhou para Sofia e falou séria. Vamos ficar em alerta. Aproxima-se um dos comandantes dessa legião de infelizes que perambulam sob fortes torturas mentais, visto que se comprazem ainda com sentimentos menos dignos. Sofia atendeu ao pedido rapidamente e logo em seguida começou a escutar gritos e gemidos dos mais variados gêneros, que a cada momento ficava mais alto e mais próximo. E sob forte impressão viu adentrar a cela um ser que nem nos seus mais fortes pesadelos poderia imaginar existir. A criatura parecia um ser mitológico. A sua cabeça assemelhava-se a de um elefante, com uma tromba no lugar do seu nariz. A boca tinha proporções de um animal com dentes grandes e protuberantes, os braços fortes e grandes caídos ao longo do corpo, as pernas grossas eram quase que totalmente cobertas por feridas abertas de onde escorria um líquido de cor negra, que se tornava gelatinoso e se petrificava ao entrar em contato com o solo. Sem se impressionar com a criatura ali presente, Senira elevou suas mãos ao alto e, num ato de fé e humildade, ajoelhou-se e começou a orar. Meu Deus,
Pai de misericórdia e de amor, eu peço a força necessária para auxiliar o seu filho que se encontra novamente sob o manto escuro da violação de suas magnânimas leis. Meu Senhor, eu venho humildemente pedir a devida clareza, para que, na medida do possível, eu possa em conjunto com amigos amoráveis resgatar esse seu filho dos demais sofrimentos pelos quais já passa. Que o seu amor possa ser o meu guia, atentando para devidas reparações que bem sei, o irmão deverá passar. Entretanto, meu Senhor, rogo a sua luz e a sua misericórdia para o devido auxílio, para que possamos, pelo seu intermédio, anular as intenções terríveis desses outros irmãos que se encontram ainda viciados no trabalho contrário às suas leis. Que a sua infinita sabedoria possa acalmar o coração dessa mãe que sofre ao ver seu filho tão comprometido. Desde já o agradeço por tudo que seu amor nos proporciona a todos os instantes de nossas vidas. Que se faça, meu Deus, a sua vontade, e não a minha. À medida que o Senira orava, a luz em torno dela se expandia, espalhando por todo o recinto e fora dele energias de paz e serenidade. Ao final da oração, um facho de luz das mais variadas cores e de uma beleza indefinível iluminou a todos. As criaturas ali presentes não atestavam o belo fenômeno, todavia, sentiram algo diferente. Alguns se esconderam com medo, outros se sentiam presos por uma força invisível. Senira levantou-se lentamente e, exalando um perfume indescritível, olhou para Sofia e falou-lhe calmamente. Minha querida irmã, chegou a sua hora. Você deverá se fazer presente para os irmãos com auxílio de todos os amigos que aqui se encontram. Não tema, pois lhe daremos suporte para o que deveremos fazer. Para tanto, se faz necessário que você fique calmo e não tema coisa alguma. Temos a autorização do alto para o trabalho e estamos sob a proteção de nosso amado Pai. Sem entender por que sentiu uma coragem e força moral muito grande dentro de si, Sofia anuiu com a cabeça, confirmando que estava pronta. As criaturas, e em especial o comandante delas, começaram a se inquietar. Sinto a presença de mais alguém por aqui. Quem está aqui? Vociferou o infeliz espírito. Com auxílio de Senira e de outros irmãos que permaneciam invisíveis, Sofia fez-se aparecer. Senira postou-se logo ao lado de Sofia e de sua fronte partiam fios prateados ligando-se à fronte de Sofia. Sob a influência de Senira, Sofia dirigiu-se aos espíritos presentes com calma e coragem. Sou sua irmã, meu filho. Que a paz de Deus esteja convosco. A infeliz criatura olhou para Sofia sem acreditar. Percebendo a luz em torno dele, enfureceu-se e urrou como um bicho ferido e feroz. Sem perturbar-se, Sofia continuou a olhá-lo com bondade. Quem disse a você que eu sou seu irmão, sua infeliz? Você é uma maldita. Eu tenho nojo. Nojo, gritava parecendo um ser bestial e tentando intimidar Sofia, deu alguns passos na direção dela. Sofia sentiu algo formar-se em torno dela, como se fosse uma parede invisível. Sem medo algum, permaneceu onde estava, levantou a sua mão esquerda e com energia falou-lhe calmamente. Estamos aqui, em nome do nosso Pai, para impedirmos que você agrave mais a sua situação. Nosso Pai respeita a sua vontade, todavia, não permite que os seus filhos sigam além do próprio limite, portanto, não conduzirá o seu irmão a mais sofrimentos. Agora, recebe como aviso fraternal e vá embora, caso contrário, iremos tomar medidas severas se atentar contra a vontade de nosso Pai. A criatura sentiu um impacto e deteve-se onde estava. Olhou para Sofia com tanto ódio que podia-se ver nitidamente raios negros saindo do seu tórax em direção a ela. Entretanto, não chegaram ao seu destino, pois eram bloqueados por uma forte corrente magnética, voltando assim para o seu emissário. Ao tocar a criatura, os raios negros tornavam-se uma gosma pegajosa e corrosiva. O homem-elefante gritou ao sentir o efeito do seu próprio mal em sua pele e recuou cambaleando. Meu irmão, não queremos fazer-lhe mal algum. Apenas estamos impedindo um mal maior.
Por favor, retire-se em paz, asseverou Sofia firme. A criatura olhou para Sofia e sob forte impressão levantou a mão e fez um sinal para seus asseclas, retirando-se sem nenhuma palavra. Ao perceber o local vazio, a equipe que fazia a segurança do local fez-se presente, deixando Sofia admirada, pois só agora percebia o quanto estavam sendo ajudadas. Havia 7 espíritos. Ela não pode definir, mas percebeu que eles recolhiam uma espécie de rede, deduzindo que fora esta que a protegerá daqueles raios negros. Ao olhar ao redor viu ainda impressionada que havia várias dessas redes espalhadas em torno de onde estavam. Senira olhou para Sofia e advertiu-a. Minha irmã, precisamos agir rapidamente. Em breve a criatura voltará com reforços e não poderemos mais estar aqui. Sofia olhou para ela assustada, pois pensava que aqueles espíritos haviam ido embora de vez. Afirmativamente acenou com a cabeça e perguntou preocupada. O que devo fazer agora, Senira? Aproxime-se de Inocêncio e centralize força na sua fronte. Olhando fixamente para ele, ore fervorosamente destinando as suas preces ao auxílio desse Filho de Deus. Sofia apressou-se, atendendo rapidamente ao pedido de Senira. Aproximou-se de Inocêncio e olhando fixamente para sua fronte começou a orar, se apiedando daquele que apesar de ter traído seu rei e marido, era também um filho de Deus, portanto, um irmão seu e tinha feito tudo isso para salvaguardar a vida de sua família. Do tórax de Sofia começou a sair uma luz rosa bem clara, dirigindo-se a Inocêncio e se espalhando por todo o seu corpo. Ele que jazia quase morto começou a suspirar mais profundamente e com dificuldade conseguiu abrir os olhos. Vendo Sofia, baixou o olhar com vergonha e estimulado pelas boas energias que recebia, deixou cair lágrimas pelo rosto. Quase sem forças, abriu a boca e falou com extrema dificuldade, quase inaudível. Obrigado, senhora, e perdoe-me. Inocêncio havia morrido. A equipe socorrista trabalhava rápido e com precisão. Com movimentos desconhecidos por Sofia, terminaram de desligá-lo do corpo físico inconsciente e colocaram-no numa espécie de maca. Senira segurou as mãos de Sofia e as levou aos lábios, beijando-as ternamente e agradecendo comovida. Obrigada, minha filha. Quem perdoa ganha muito mais do que quem é perdoado. Conte sempre com minha eterna gratidão. Com lágrimas nos olhos, Sofia abraçou a amiga carinhosamente e perguntou emocionada. O que irá acontecer com ele? Infelizmente, eu não posso levá-lo para onde estou, ele ainda não está em condições. Ficará por algum tempo em regiões sombrias padecendo, no entanto, estará livre pelo menos até voltar novamente para a terra desses irmãos infelizes. Sofia calou por alguns segundos. Em seguida fez um gesto afirmativo, indicando que havia entendido. Senira segurou em suas mãos e pediu. Feche seus olhos, minha doce amiga. Sofia atendeu rapidamente e quando abriu os olhos novamente percebeu que se encontrava em seus aposentos, sentada em sua cama. Ela sorriu maravilhada. Capítulo 26. A volta de Acairina. Era quase meio-dia, quando Sofia acordou com fortes impressões sobre o que havia ocorrido durante a noite. Sentou-se na cama e pensou consigo mesmo. Meu Deus, será que foi verdade, ou apenas um sonho? Tenho que conversar com o mestre, com certeza ele saberá me responder. Inesperadamente a porta dos seus aposentos abriu-se e Prúcio adentrou sem cerimônias. Ele aproximou-se de sua cama e, olhando-a por alguns instantes, perguntou-lhe. Como está, minha rainha? Ela sorriu amavelmente e respondeu. Melhor agora, vendo o meu senhor. Ele sorriu, aproximou-se mais e sentou-se ao seu lado. Segurando sua mão, beijou-a carinhosamente e falou. Você é uma mulher surpreendente, Sofia. No seu lugar, outras teriam um ataque por estarem na presença do rei ao acordarem sem todos aqueles adornos, vestida inapropriadamente. No entanto,
Você sorri com a maior naturalidade do mundo e fica feliz em me ver, tornando-se muito mais bela do que já é. Ela segurou a mão do rei, olhou-o com serenidade, beijou-lhe e falou feliz. Meu querido, eu não seria digna de ser sua rainha se não estivesse sempre feliz ao estar em sua companhia. O que são meros adornos, comparados ao meu semblante de felicidade ao estar com você? As roupas e joias nunca ofuscarão a beleza que se opera dentro de mim e que certamente aflora em meu exterior quando estou próximo ao meu rei e senhor. Ele admirou-a pela sua sagacidade e feliz comentou. E como sempre com respostas inteligentes. Eu a amo muito, e se existir esse seu Deus de verdade, com certeza eu posso dizer que eu sou o mais abençoado de todos os seus filhos, pois ele colocou você em meu caminho. Apesar de estar feliz em sua companhia, Sofia desconfiou da presença do rei em seus aposentos e perguntou curiosa. Meu senhor, algo me diz que não veio até aqui para me dizer só isso. Estou certa? Ele levantou-se, abriu a cortina que dava para a varanda, deixando o sol entrar no recinto, olhou-a, sorriu e finalmente disse. Certíssima. Eu vim aqui, porque quero lhe participar algo que decidi, entretanto, queria que ficasse fora disso e que não presenciasse nada do que se dará aqui. Isso porque poderia prejudicar o nosso filho e eu não quero nem pensar que algo possa acontecer com você ou com o futuro governador desse povo. Sofia levantou-se, aproximou-se de Prúcio e perguntou assustada. Que decisão foi essa e o que acontecerá aqui? Ele olhou-a sério e respondeu. Vou contar-lhe o que vai acontecer, somente porque a considero diferente de qualquer mulher que já conheci, pois, apesar de ser rainha, como mulher, e por lei, deve ser excluída de assuntos de homens, a não ser que se mostre capaz para tanto. No seu caso, você é muito mais capaz que qualquer outro homem que conheço, portanto, aqui me encontro e desta vez quero você fora de tudo. Não entendo. A rainha pode sim decidir no lugar do rei, quando este não se encontrar no palácio. O protocolo reza isso, disse ela balançando a cabeça. Entretanto, não quero falar nisso, Prúcio, só quero saber o que irá fazer. Ele olhou-a sem mais delongas e respondeu-lhe. Eu vou sacrificar Inocêncio em praça pública e espalhar os restos mortais daquele corpo infecto, para que outros na condição de traidores como ele pensem melhor antes de confabularem contra mim. Mas o Inocêncio já está morto, disse imediatamente se arrependendo logo, ao ver o semblante de Prúcio se fechar repentinamente. O que você falou? Perguntou o rei chateado. Sofia sabia que não podia mais voltar atrás e decidiu contar tudo ao rei. Ontem à noite, quando adormeci, acho que tive um sonho, embora parecesse muito real. No sonho, eu e uma jovem mulher de aspecto bom me pediu para que eu lhe ajudasse com um irmão. Quando percebi, se tratava de Inocêncio, disse Sofia balançando a cabeça, tentando esquecer o tal sonho. Prúcio, que estava sério, ordenou-lhe. Continue. Ele estava acorrentado pelos braços, praticamente morto, só que não estava sozinho, disse Sofia olhando para Prúcio e tentando ser o mais clara possível. Ela prosseguiu. Havia pelo menos umas 10 criaturas de aspectos monstruosos com ele, sugando-lhe o sangue ou sei lá o que. Era horrível. A mulher me pediu para que eu intermediasse a libertação parcial de Inocêncio, impedindo que ele fosse aprisionado por essas criaturas. Sofia parou, fixou o olhar em algo e falou revivendo a cena. Ele morreu logo após. Todavia, foi direcionado para algum lugar onde ainda sofrerá muito, apesar de não ter ficado sob o jugo daqueles monstros. Foi isso que aconteceu, por isso que estou lhe dizendo que ele já está morto. Prúcio, que não saiu do lugar, escutou atento e perplexo, não acreditava no que ouvia. Sofia, o que você acaba de me dizer é uma tremenda loucura. Como pode ser isso? Eu não acredito em sonhos. Isso é uma tolice sem tamanho. Ela nada respondeu, apenas baixou o olhar e ficou pensativa.
Percebendo que ela havia ficado magoada com suas palavras, Prúcio aproximou-se e falou afetuosamente, fazendo um carinho em seu cabelo. Minha doce rainha, talvez toda essa história tenha lhe perturbado, por isso não quero que veja nada, pois sei como você é sensível. Um sonho é apenas um sonho, Sofia. Eu sou responsável por tudo aqui e não posso acreditar nisso. Agora, quero que me prometa que irá cumprir as minhas ordens. Sofia balançou a cabeça afirmativamente e não falou mais nada. O rei beijou-a levemente os lábios e saiu apressado. Sofia ficou pensando em tudo o que Prúcio havia lhe falado. Depois de algum tempo levantou-se, dirigiu-se à porta e mandou um soldado chamar o mestre com urgência. Natália entrou em seguida nos aposentos reais e cumprimentou a rainha. Bom dia, minha senhora. Posso ajudá-la? Sofia olhou para sua dama de companhia e sentiu um aperto no peito. Todavia, tentou desviar os pensamentos que chegavam e respondeu de pronto. Sim. Ajude-me a vestir-me. Dentro de alguns minutos Sofia estava pronta e tentando afastar Natália de perto dela, pois algo que ela não sabia explicar acontecia todas as vezes que a moça se aproximava dela. Logo pediu. Natália, prepare algo para eu comer no jardim e diga a Zulu que quero falar com ele imediatamente, e esperarei por ele lá. Sim, minha senhora. Sofia ficou olhando a moça retirar-se e perguntou-se pensativa. Por que eu sinto isso toda vez que vejo essa moça? Ela me parece ser boa gente. Meu coração fica tão apertado, não me sinto bem com a presença dela. Será que é por causa de tudo isso? Nesse instante a porta abriu-se e o mestre entrou nos aposentos reais placidamente. Ele cumprimentou a rainha carinhosamente. Bom dia, minha querida filha. Bom dia, mestre. O senhor já comeu algo? Sim, minha filha, acordo muito cedo, como você sabe. Então o senhor pode me acompanhar até o jardim. Pedi que Natália me servisse o meu desejo lá, pois estou precisando tomar um pouco de ar puro e também conversar com o senhor a sós. Não confio nas paredes desse castelo, desabafou Sofia preocupada. Claro. Vejo que você está preocupada, observou o mestre. Sofia não respondeu, apenas segurou a mão do mestre e convidou-o a seguirem juntos para o jardim. Depois que se sentaram, Sofia relatou o sonho, ou pelo menos, o que se lembrava dele. O mestre escutou-a tudo sem nenhuma reação de surpresa, respirou profundamente e perguntou calmamente. Você acredita em tudo isso que me falou ou pensa que foi apenas um sonho? Ela olhou intrigada e respondeu sem muita convicção na voz. Eu não sei, mestre. Achei tão real que não sei se posso duvidar de tudo aquilo, apesar de ser algo que foge completamente ao meu entendimento. Entendo. O que aconteceu, minha filha, foi real, sim, apenas se deu em outro plano de nossa existência. Ainda levarão muitos e muitos anos até que todos possam entender o que aconteceu com você. Todavia, posso lhe assegurar que tudo foi real, pois eu estava presente no momento. Sofia olhou para o mestre espantada e perguntou intrigada. Como o senhor estava presente, se não o vi? Ele sorriu placidamente e explicou devagar. Estávamos em vibrações diferentes, minha filha. Todavia, tenho certeza que acompanhei tudo o que se deu na cela daquele pobre infeliz. O que me deixou muito satisfeito foi o seu trabalho prestado a um filho de Deus em situação tão periclitante. Mestre, o senhor me confunde. Apesar de que eu vi que existiam mais espíritos trabalhando, e só dei conta da presença deles no final. Porque o senhor não apareceu, se estava naquele lugar, por ocasião da morte do Inocêncio. Não me foi permitido, por alguma razão que eu mesmo desconheço, mentiu o mestre benevolente, pois não queria revelar a diferença de vibração ou evolução espiritual que existia entre eles. Ela ia indagar novamente, mas Zulu aproximou-se fazendo uma reverência de cumprimentos à rainha e ao mestre. Bom dia,
minha rainha. Mandou me chamar? Bom dia, meu amigo. Quero que você me fale o que está acontecendo agora com o Inocêncio. Sophie olhou para o mestre e sem esperar a resposta de Zulu falou preocupada. Eu ainda não terminei de lhe falar tudo, mestre. Prúcio foi ao meu quarto hoje e me falou que ia sacrificar Inocêncio em praça pública, espalhando os restos mortais dele para que servisse de aviso aos demais e sem querer eu lhe falei do meu sonho. Entretanto, ele não acreditou e apenas me ordenou que eu ficasse longe de tudo, com medo que pudesse prejudicar o nosso filho. Ele tem razão, isso pode sim, prejudicar o futuro rei, advertiu o sábio. Percebendo que havia terminado a conversa, Zulu olhou para Sofia e respondeu. Acabo de sair da sala das armas, onde estava com o rei, e ele não estava nada bem, pois o guarda do calabouço trouxe a notícia que Inocêncio já se encontrava morto. O imperador ficou possesso, falou coisas desconexas e pediu para ficar só. Sofia olhou para o mestre preocupada e perguntou. E agora, mestre? O que vamos fazer? Aguardar, minha filha, e pedir a Deus que seja feita a vontade dele, e não a nossa. Uma serviçal chegou apressada chamando Zulu num canto à parte. Minutos depois Zulu se aproximou novamente da rainha e do mestre e com um semblante lívido comunicou. Senhora, acabei de receber uma notícia que a minha rainha não gostará nem um pouco. Sofia levantou-se e perguntou preocupada. O que foi, criatura? Diga logo. Ele olhou e com cuidado falou. A serviçal veio me dizer que a Karina acabou de chegar ao palácio. Sofia deixou-se cair, sentando-se novamente, e segurou sua barriga. Ainda com as mãos no ventre, ela balbuciou perplexa. Era só o que me faltava. E eu que pensei que a situação não podia ficar pior do que está. Calma. Essa ainda não é a sua aprovação, Sofia. Não desanime ante as dificuldades, pois elas são utilizadas para o nosso aprimoramento. Saiba utilizar as ferramentas que Deus coloca em nossos caminhos para a construção de um amanhã melhor, alertou o mestre, com voz enérgica. Sofia respirou profundamente, sentindo o peso da cruz que começava a carregar. Capítulo 27. Natália e a Karina. Prúcio consumou sua vontade, mesmo não tendo sido ele a tirar a vida do infeliz Inocêncio. Espalhou por locais estratégicos pedaços do comandante da guarda, com a intenção de dar um aviso aos outros que tentassem traí-lo. Espero que isso seja muito mais do que um aviso para qualquer outro infame. Quero que isso chegue até aquele maldito do Agamenon e que o faça tremer, disse o rei para Zulu, que se fazia presente no salão das armas, juntamente com o mestre, escutando o desabafo do seu senhor. Prúcio olhou para os dois homens à sua frente e perguntou ao mestre. Mestre, apesar de saber que seus princípios são de paz, pergunto-lhe. Desta vez não fiz o certo. Afinal, tenho que defender minhas conquistas. O mestre olhou serenamente e respondeu. Meu senhor, como bem falou, sou um homem que trago princípios de paz. Todavia, não posso julgá-lo. O caule de uma árvore que não se mantém firme pode muito bem ceder com a pressão do vento sobre ela. Assim também somos nós, os homens. Se não nos mantemos firmes, podemos ceder aos muitos embates da vida e sucumbir. Portanto, estando eu em condição totalmente diferente do meu senhor, não me sinto em condição alguma de dizer se o meu rei está certo ou errado. Pensou um pouco e redarguiu. Só acredito que violência traz sempre violência. Existe, penso eu, várias maneiras de se solucionarem os problemas. Prúcio escutou o mestre atento às palavras do velho sábio. Andou um pouco e resolveu mudar de assunto. Perguntou intrigado. Mestre, estive nos aposentos da rainha e ela contou-me um sonho que havia tido. Ela me garantiu que o Inocêncio já estava morto. Eu desacreditei, entretanto, foi verdade. Ele estava mesmo morto.
Eu não consigo entender que magia é essa que acontece com Sofia. O mestre sorriu e gentilmente tentou explicar. Meu senhor, isso não é magia. Apesar de não pertencer a essa terra, estudei muito sua história. Como bem sabe, Moisés proibiu a evocação dos mortos para evitar os abusos que o seu povo cometia. Entretanto, isso não significa dizer que os mortos não continuem em comunicação conosco. Sofia traz consigo esse dom de comunicar-se com outros gênios. O mestre parou, pensou um pouco e continuou sua explicação. Hoje, bem sei que existem muitas criaturas que fazem uso de magia para obter a satisfação de seus desejos, embora essa prática seja feita na escuridão das noites ou escondidas durante o dia para ocultar a torpeza desses desejos e ações. No entanto, o que acontece com Sofia é algo que nem ela mesma tem controle ou consciência. Ao nascer, ela trouxe isso com ela. Posso afirmar para o meu Senhor que há sempre dificuldades no caminho de quem traz esse dom, pois tanto podem ser assistidos por gênios bons quanto por gênios ruins. Isso dependerá de cada um. Sabe, mestre, prefiro continuar sem entender muito bem isso. Penso que se eu começar a compreender tais fenômenos, vou acabar até acreditando, e dificilmente um rei se manterá em pé crendo nessas coisas. Embora, sinto que tenho que ter pelo menos respeito por tudo isso que acontece com ela. O mestre apenas confirmou dando o assunto por encerrado. Nos aposentos das concubinas, a Karina arrumava seus pertences e pensava consigo mesmo, sob os olhares atentos das outras. Bando de abutres. Todas estão doidas para me comerem viva. Olhou de soslaio, sorriu cinicamente e continuou pensando. Vocês ainda terão que me reverenciar, suas infelizes. Sem ser notada, Natália adentrou o local e ficou estudando a concubina de longe. Conhecia muito bem a Karina e sabia que ela seria capaz de tudo para ter o rei aos seus pés. Conhecia também o ódio que ela nutria pela rainha, pois desde a coroação da mesma o imperador não havia mais chamado nenhuma de suas concubinas e se falava pelos corredores do castelo que a grande responsável por isso seria Sofia. Ela sorriu e pensou. Claro que vou tirar proveito dos sentimentos dessa infeliz. Não pretendo terminar meus dias servindo a rainha, nem rei nenhum. Irei ter meu próprio local, bem longe daqui. Ela servirá para o que quero fazer. Nesse momento, percebendo Natália no local, a Karina fixou-lhe o olhar com ar de superioridade. Elas ficaram se mirando por alguns segundos e Natália resolveu sair dos aposentos. Já nos corredores, Natália pensou. Tenho que tomar muito cuidado. Ela é pior do que picada de cobra. E imediatamente desapareceu pelos corredores do castelo, fugindo o mais rápido possível. No quarto, por sua vez, a Karina estranhou a presença de Natália e resolveu perguntar. Qual a função daquela mulher que entrou aqui agora há pouco? As demais jovens entreolharam-se e uma delas respondeu. Ela é a dama da rainha. A Karina ficou em alerta e voltou-se novamente sem mais perguntas. Intimamente, ela se questionava. O que será que ela queria aqui, olhando para mim daquele jeito? Ela deve estar atendendo a um pedido de sua senhora. Ah, mas isso eu vou descobrir logo, logo. Sofia aguardava a visita do mestre em seus aposentos, pois sabia que ele havia conversado com o rei. Deitou-se se sentindo cansada. Ajeitou-se e fechou os olhos. Sentiu uma brisa suave invadir o seu quarto, dando-lhe uma agradável sensação de bem-estar. Sorriu levemente, passou a mão em sua barriga, fazendo um carinho. Estava feliz. Ainda com os olhos cerrados, iniciou uma conversa com o seu filho, continuando a acariciar a barriga. Meu filho, você será o novo rei desse povo, e terá como missão maior protegê-lo desses corvos que rondam e ameaçam essa gente humilde. Seu pai governará ainda por muito tempo e você deverá aprender muito com ele. Ele é uma pessoa muito especial. Nós devemos amá-lo e ajudá-lo sempre.
Sofia ficou algum tempo ainda fazendo carinhos em seu ventre até adormecer. Assim que adormeceu, o espírito de Sofia deixou o corpo suavemente. Ela olhou em volta e viu tudo do mesmo jeito. A brisa aumentou um pouco, levantando as finas cortinas que adornavam a entrada que dava para a soleira do quarto. Andando a passos calmos, surgiu logo atrás das cortinas um jovem senhor de pele negra, olhos claros e ar jovial. Sorriu, cumprimentando-a com um aceno de cabeça. Ela sentiu confiança naquele senhor e retribuiu com um sorriso o cumprimento. Que a paz de Deus esteja conosco, minha filha, falou o senhor amigavelmente. Que assim seja, senhor, respondeu Sofia. Minha filha, o que me traz aqui é algo muito importante. Quero que preste muita atenção em tudo que irei lhe relatar e guarde no seu coração a necessidade das minhas palavras. Sofia concordou, pois sentiu que se tratava de algo realmente importante. O Senhor olhou e retomou o aviso. Cada vez que nascemos, novamente trazemos a necessidade de reparar nossas faltas. Alguns têm faltas mais graves, todavia, não existe nada que não mereça o perdão e o reajuste se a pessoa assim o desejar. Deus está sempre oferecendo recursos para isso. Pensou um pouco e continuou. Você está aqui, porque precisa ressarcir algumas faltas e para isso é necessário que volte seu coração para o perdão. A dor é necessária para o aprendizado. Portanto, preste bastante atenção. Em breve você terá que usar da bondade que habita em seu coração para perdoar. Está próximo o tempo que terá que fazer valer o que vem aprendendo com o seu mestre. E grave isso em seu coração. O perdão é a chave de tudo. Nós estaremos com você se você estiver conosco. O Senhor começou a desaparecer, ficando cada vez mais translúcido, mas ainda falou, antes de desaparecer por completo. Perdoe, para ser perdoada. Sofia quis perguntar mais alguma coisa, entretanto, não havia mais jeito algum. O Senhor havia desaparecido por completo. Ela sentiu uma tristeza em seu coração. Não sabia explicar, mas sentia que algo muito grave estava para acontecer. Sentiu um estremecimento e seu coração disparou. Em fração de segundos retornou ao corpo e acordou sobressaltada. Levantou a cabeça rapidamente e sentiu o suor descendo pelo seu rosto. Enxugou-o procurando se acalmar e passou a mão em seu ventre, preocupada. Respirou profundamente, lembrando-se dos exercícios que fazia com o mestre para manter a calma. Sentou-se na cama e pensou alto. Meu Deus, o que foi isso? Ela procurou se lembrar do sonho e o que vinha na sua mente era apenas a palavra perdoe. Perdoar o quê, meu Deus? O que será que irá acontecer? Questionava-se novamente e continuou com os exercícios de respiração, aos poucos se acalmando. Naquele momento, um pouco distante dali, a Karina terminou a arrumação dos seus pertences e foi atrás de Natália, pois algo lhe dizia que teria que agir rapidamente, sem dar tempo para outra pensar muito. Andou e encontrou Natália sozinha nos jardins, sentada a pensar na vida. Aproximou-se devagar e sem dar chance da outra fugir, sentou e segurou seu braço com violência. Não tente fugir ou eu não me responsabilizarei por minhas ações, disse disfarçando a voz. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Natália assustou-se e quis levantar, sendo segurada com mais violência ainda por a Karina. Percebendo que poderia se prejudicar, resolveu ficar e escutar o que aquela mulher tinha para lhe dizer. Quero que me diga o que foi fazer nos meus aposentos. E nem pense em me enganar. Eu sei que você é dama de companhia da infame da rainha e deve ter sido ela que lhe enviou para lá. Natália olhou-a com medo e falou gaguejando. Eu não fui ao seu aposento a mando da rainha. A Karina olhou e perguntou novamente. Se não foi a mando de sua senhora, o que foi fazer lá? Eu vi muito bem o jeito que olhava para mim. Sentindo que não podia enganar aquela víbora, Natália resolveu logo colocar os seus planos em ação.
Eu tenho algo muito importante para lhe dizer. No entanto, eu não vou fazer isso de graça. Sei que você tem muito ouro e quero sair daqui para bem longe e viver no meu canto. Para isso, tem que primeiro me dar o ouro, e depois lhe dou algo que você quer muito. Como posso saber se você está falando a verdade, sua infeliz? Perguntou a Karina, com raiva. Você terá que fazer sua opção. Acreditar ou não. A única coisa que posso lhe adiantar é que tem a ver com a mãe da rainha. A Karina arregalou os olhos e sentiu um misto de prazer em seu coração. Era algo que ela estava procurando. Sabia que aquela mulher poderia muito bem saber de algo realmente importante, pois estava em contato direto com Sofia. Pensou um pouco e resolveu aceitar a proposta da outra. O que você quer? Quero uma boa quantidade de ouro para que possa fugir e viver em outro lugar bem longe daqui, respondeu de uma vez Natália. Quanto você pensa que tenho? Perguntou a carinha, respida. Sei muito bem que tenho o suficiente para resolver a minha situação e ainda ficar com algum para você. Sei que há muito tempo você rouba do tesouro do rei. A Karina se surpreendeu e teve que admitir que a mulher não era boba. Tinha que tomar cuidado. Tudo bem. Amanhã trarei o que acho que você merece, todavia, se não for algo que me ajude, você terá que me devolver, ou então, será uma mulher morta. Você entendeu? Não se preocupe. A notícia é melhor do que você imagina. A Karina soltou o braço de Natália e saiu apressada, pensando. Isso não poderia ter vindo em melhor hora. Por sua vez, Natália saiu sem pressa. Cantarolando, seguiu para os aposentos da rainha pensando consigo mesma. Amanhã serei uma mulher rica. Ela soltou uma gargalhada, festejando a sua suposta vitória. Capítulo 28. A grande descoberta. No dia seguinte, bem cedo, Natália aguardava a Karina em um dos corredores afastados das pessoas que circulavam pelo castelo. Ela olhava apreensiva de um lado para outro e perguntava a si mesma, aflita. Onde está aquela maldita? Será que ela desistiu? Se for assim, eu também já tenho outro plano, só que ela não viverá para descobrir do que sou capaz. Algum tempo depois a Karina apareceu no local. Trazia uma pequena sacola de pano consigo. Aproximou-se de sua comparsa e falou rispida. Diga agora o que de tão importante você sabe sobre aquela infame, caso contrário, você não verá nem a cor do meu ouro. Natália olhou-a sem pensar pediu. Quero ver primeiro o conteúdo disso, você pode estar tentando me enganar. A Karina olhou para ela com raiva. Aproximou a pequena sacola e abriu-a. Natália olhou, pegou uma das peças e a examinou com cuidado, confirmando que se tratava de ouro mesmo. Pois muito bem, vou ser breve. Eu escutei a rainha, o mestre e o Zulu conversando outro dia. A rainha esqueceu que eu estava nos aposentos e pediu a Zulu que se certificasse se a sua mãe estava bem, revelou Natália fazendo uma pausa e observando a reação de Karina. Depois continuou. A rainha havia tido uma visão e ela falou para Zulu que esta havia se dado bem próximo à cabana onde estava sua mãe. Uma cabana? Que cabana é essa? Perguntou a Karina excitada com a descoberta. Eu pedi a um dos soldados de minha confiança que eu seguisse Zulu e depois me dissesse para onde ele havia ido. E assim ele fez e me disse que se tratava de uma cabana fora dos domínios do castelo, uma cabana do imperador. O pai do imperador era quem usava muito aquele local. O próprio talvez nem saiba da existência ou não lembre mais da tal cabana. Fica depois do vilarejo, entrando pela mata. Aquela estrada é a rota desconhecida. Alguns têm medo do local, pois dizem que existem coisas estranhas por lá. Até os saqueadores evitam o local. Os olhos de Karina brilhavam de felicidade. Olhou para outra, entregou o pequeno saco e disse. Não saia do castelo até minha ordem, caso contrário, você irá pagar bem caro. Ainda precisarei de seus serviços.
A mulher rodopiou nos calcanhares e já ia saindo quando falou. Você ainda pode levar muito mais do que tem aí. Espere as minhas ordens e não irá se arrepender. Natália não disse mais nada, apenas afastou-se também, escondendo o pequeno embrulho debaixo de sua roupa. Em seus aposentos, Sofia acordava em meio a um pesadelo. Sentou-se na cama com a respiração ofegante. O coração parecia que ia saltar pela boca. Enxugou o suor que caía sobre sua fronte. Olhou para o lado e viu Prúcio dormindo profundamente. Colocou a mão na garganta, tentando aliviar o nó que sentia. Bem devagarzinho, com medo de acordar o marido, saiu da cama e sentou-se em uma cadeira próximo dali. Respirou várias vezes, tentando controlar a respiração e se acalmar. Um pouco mais calma, seguiu até uma pequena mesa, colocou um pouco de água em um copo e bebeu. Voltou a sentar-se e procurou se lembrar do pesadelo. Aos poucos foi recordando. Via um homem e uma mulher na qual ela identificou como sendo ela e Prúcio. Eles eram diferentes, mas sabia que se tratava deles dois. Estavam sorrindo como se estivessem comemorando algo. Tinham gestos grosseiros e de pouca educação. Algum tempo depois, aproximou-se um senhor que ela reconheceu como sendo o mestre São, apesar dele também estar diferente. Ele chegou bem perto dos dois que não paravam de rir e disse com lágrimas nos olhos. O plano funcionou, eles foram presos. Viva! Nós somos os melhores, gritava Prúcio abraçando Sofia, que também comemorava. Diferentemente deles, o senhor chorava copiosamente. Os dois olharam para o homem e perguntaram raivosos. Por que está chorando, seu idiota? Acaso está arrependido? O homem olhou para eles e falou firme. Sim, estou. E muito. Eu ajudei a acabar com a vida deles, e não estou nem um pouco feliz com isso. Eu vou embora daqui, não consigo suportar isso. Vou tentar reparar isso de outra maneira. Meu espírito vai queimar quando morrer e sou o único culpado por isso. Maldito dia que conheci vocês, falou firme e sério o homem, depois saiu apressado e desorientado. Prúcio e Sofia olharam-se e sem entender muito bem o que se passava com o outro deram de ombros. Eu sempre o achei um desmiolado, um burra-botas. Que suma para bem longe e que não venha nos causar problemas, disse Prúcio sorrindo ironicamente. A imagem sumiu e muito rapidamente ela se viu em outro lugar. Várias pessoas enfurecidas em torno dela acusavam. Ela tentava se defender da multidão enlouquecida, todavia, não tinha como. Distinguiu dentre eles um homem que gritava chorando. Se arrependa, essa é a hora. Ela queria fugir, entretanto, a turba segurou-a sem piedade alguma e a atirou em um poço. A rainha ainda chorava, lembrando-se daquele sonho esquisito, quando o marido acordou. Ao despertar, Prúcio avistou Sofia sentada, chorando. Ele levantou-se rapidamente e aproximando-se dela abraçou-a, perguntando. O que aconteceu, meu amor? Sentindo os braços dele, o abraçou também e desabafou entre um soluço e outro. Nós, Prúcio, fizemos muito mal em outras vidas. Eu sonhei. Eu sonhei. Sofia, isso não faz bem ao nosso filho. Acalme-se. Sonho é sempre sonho, meu amor. Pare com isso. Disse ele beijando sua fronte, tentando acalmá-la. E mesmo que isso fosse verdade, ou seja, se nós já tivemos outra vida e tivermos feito mal, o importante é que hoje estamos diferentes. Ele afastou aí, olhando para ela, disse carinhoso. Você é a melhor pessoa que eu conheço. Seu coração é incapaz de fazer mal a uma planta. Como pode se prender a isso? Foi apenas um sonho ruim, só isso. Sofia olhou-o com carinho e abraçou-o. E bem próximo do seu ouvido sussurrou. Eu amo. Nunca duvide disso. Feliz e abraçado a ela,
Ele também disse baixinho em seu ouvido: Eu não tenho nenhum motivo para duvidar disso, minha rainha. Não muito distante dos aposentos dela, o mestre orava, sentado em sua cama, em seus aposentos. Meu bom senhor, sei que minha hora está próxima, então, peço humildemente piedade para minha alma enferma. Que minha doce menina, a qual em outros tempos prejudiquei, mesmo achando que estava fazendo certo, receba de vós o amparo necessário para suportar o que vem pela frente. Sei que não posso permanecer mais aqui como era da minha vontade. Todavia, rogo a ajuda dos amigos para estar com ela. É tão dura a sua prova, no entanto, confio em vós, Pai, pois sei que só temos aquilo que merecemos. E peço novamente piedade para minha pobre alma deficitária e pronta para reparar alguns dos meus delitos. Que o Senhor tenha piedade de todos nós. O mestre ficou ainda um pouco em silêncio, como se estivesse esperando algo. Levantou-se com dificuldade, levou a mão ao peito, abriu as cortinas que davam para a sacada do quarto e vislumbrou a imensidão de terras ao longo do castelo. Olhou para a grande vila que rodeava o castelo e para as pessoas que aos poucos tomavam seus lugares nas pequenas ruas. Sentiu o coração acelerar e ao mesmo tempo se comprimir. Procurou respirar, praticando um exercício respiratório que sempre o acalmava. Zulu andava pelos corredores do castelo como que procurando algo. Parou, olhou de um lado para o outro e pensou em silêncio. Não sei dizer o que é, mas sinto algo estranho no ar. Sei que tem algo a ver com a volta de Acarina. Estou com uma sensação muito ruim. Vou alertar o mestre e minha senhora. Movido por sentimentos desconhecidos, Zulu deu meia volta e dirigiu-se ao quarto do mestre São. Atravessou alguns corredores do castelo até chegar em frente aos aposentos do mestre. Deu 2 batidas leves na porta. Sem esperar resposta, abriu-a devagar. Entrou no quarto, estava um silêncio sepulcral. Deu alguns passos, percebendo que a cama do mestre estava vazia, olhou para a sacada do quarto e estancou petrificado. Viu o mestre caído no chão. Correu em sua direção e baixou-se apreensivo. Mestre, Zulu chamou-o, segurando pelos ombros e balançando-o sem resposta. Mestre, fale comigo. O corpo do mestre estava inerte no chão da pequena sacada dos seus aposentos. Zulu sentiu um nó no peito, olhando para aquela doce figura inerte. Segurou-o, sem fazer muita força, levantou-o e levou-o para a cama. Depositou o corpo do velho homem na cama com suavidade, como se tivesse nos braços uma joia rara. Ajeitou-o com cuidado. Sentou-se ao lado e sem aguentar mais deixou cair algumas lágrimas de dor. Sentia uma tristeza profunda na alma. Aprendera a amar aquele homem que com bondade e sabedoria despediu-se do mundo. Ficou mais algum tempo, enxugou as lágrimas e pensou em Sofia. Como vou contar para minha rainha? Ela irá sofrer demais. Olhou mais uma vez para o mestre, cobriu e retirou-se do quarto em direção aos aposentos da rainha, pois sabia que o imperador estava no quarto da mesma. Já em frente aos aposentos dela, pediu aos soldados que batessem na porta e os avisassem da sua presença. Assim foi feito e logo depois Zulu adentrou ao aposento real. Fez uma reverência cumprimentando os seus senhores e dirigindo-se ao rei falou calmamente. Meu rei, preciso ter um particular com o meu senhor. É urgente. Prúcio franziu o senho, estranhando a atitude de Zulu em falar em particular, pois só estavam ele e a rainha. Percebeu o estado de espírito em que o eunuco se encontrava e rapidamente convidou-o até a sacada do quarto, que era bem maior do que a dos aposentos do mestre. Sofia, que estava sentada ao lado de Prúcio, percebeu o estado de Zulu. Não quis interferir, com certeza depois ele lhe contaria, visto que não havia segredo entre eles. Prúcio olhou para Zulu e perguntou com calma, temendo que ia escutar. O que aconteceu, Zulu? Zulu olhou para o rei e falou, contendo a emoção que a alma. O mestre,
Senhor, L. Parou controlando as lágrimas, respirou e finalmente disse: O mestre está morto, meu rei. Bruce olhou para Zulu espantado e perguntou rapidamente: Morto? Como? Mataram-no? Não, acho que não. Não encontrei nenhum indício de que alguém o tivesse matado. Acho que ele morreu naturalmente, respondeu Zulu, baixinho.